No final de julho, um oficial de inteligência de carreira testemunhou perante um comitê do Congresso sobre um encobrimento sensacional. A testemunha alegou ter evidências de quedas de OVNIs e de programas projetados para explorar essa tecnologia. Histórias sobre discos voadores acidentados e encobrimentos existem desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas agora estão sendo levadas a sério em Washington. O repórter investigativo-chefe do 8 News Now, George Knapp, analisa agora as origens dessas alegações. Quando o ex-oficial de inteligência David Grush testemunhou em julho passado sobre naves não humanas escondidas durante décadas dentro de programas de acesso especial, apanhou alguns membros do Congresso e os principais meios de comunicação desprevenidos. Mas a história dos discos voadores acidentados e dos extraterrestres mortos não é novidade. As alegações vazaram muitas vezes nos últimos 76 anos. Se você acredita que caímos na nave mencionada anteriormente, temos os corpos dos pilotos que pilotaram esta nave. Como já afirmei publicamente em minha entrevista ao News Nation, os produtos biológicos vieram com algumas dessas recuperações. Isso aconteceu em 8 de julho de 1947. O avô dos contos de discos voadores é Roswell. A história não emanava de loucos por OVNIs. Veio dos militares dos SWAT. Em 1947, Roswell abrigava a única ala de bombardeiros atômicos do mundo. Naquele verão, uma longa extensão de destroços estranhos foi descoberta em uma fazenda fora da cidade. A Força Aérea do Exército emitiu um comunicado à imprensa que ganhou as manchetes. O Exército recuperou um disco quebrado. 24 horas depois, o Exército retirou a afirmação e disse que se tratava apenas de um balão meteorológico. Pedaços mutilados de escombros frágeis foram mostrados aos repórteres, mas há 42 anos foi aqui que tudo começou, em 1989. Nossa primeira visita a Roswell. Encontramos o oficial reformado do Exército, que escreveu ambos os comunicados. Ele ligou e disse palavras nesse sentido. Temos pedaços do que pensamos ser um disco voador. Walter Hott manteve a história oficial até o dia em que morreu, mas deixou uma declaração póstuma, juramentada, admitindo que recebeu ordem de mentir, que a nave recuperada era de origem alienígena e que pequenos corpos dos pilotos também haviam sido recuperados pelo Exército. A história foi apoiada por dezenas de outras testemunhas. Os militares mudaram de tom várias vezes nas décadas seguintes, dizendo mais tarde que o objeto recuperado não era um mero balão meteorológico, mas um balão espião altamente classificado, e os corpos eram manequins lançados anos depois. A Força Aérea declarou o caso encerrado na década de 1990, mas ele não foi resolvido. Roswell não foi o primeiro acidente, disse o famoso astrofísico Dr. Jacques Vallée, que trabalhou como consultor do projeto Blue Book da Força Aérea, contou-nos em 2021 que a primeira explosão atômica, o teste Trinity, causou a queda de uma espaçonave de 5 toneladas em forma de abacate. Não explodiu em pedaços. Há um avião com ele. Aparentemente era muito forte. A torre estava dobrada, mas o objeto continuava em movimento. Ele caiu no chão e abriu uma avenida que descia a colina. Eles fizeram uma curva aparentemente sob força e pararam em um solavanco no terreno. As crianças viram isso. Agora lembrem-se, isso foi em 1945, agosto de 1945, 2 anos antes de Roswell. Não havia conceito de discos voadores. O oficial de inteligência David Grush disse ao Congresso que pode ter havido um acidente ainda anterior na Itália da era Mussolini. Os estranhos materiais recuperados teriam sido escondidos dentro do Vaticano. A conexão de Nevada com supostas recuperações de OVNIs foi apenas sussurrada durante décadas, até o final dos anos 80, quando um ex-cientista do governo lançou alegações explosivas sobre uma série de hangares secretos construídos na encosta de uma montanha, perto da misteriosa base da Área 51. Bem, existem vários, na verdade 9 discos voadores.